É isso aí, rapaziada. Tudo bem com vocês? Aqui é o Fabinho do canal Tudo no Brás. Gente, deixando esses moletomzinhos pra vocês, o contato aqui do Ernesto, tá bom? Já tem no canal aí, mas reforçando, moletomzinho R$15 no atacado. O Ernesto entrega no ônibus, viu? O pessoal que é do sul aí, da parte sul, região sul, Rio Grande do Sul, né? As regiões da Serra da Mantiqueira, frio também. Essa época agora é frio, é top, né? Fazer uma comprinha aí com o Ernesto aí. Viu, gente? Ele entrega, super honesto, viu? Pode confiar aí nesse contato aí, tá? Tá aqui na minha banquinha aqui, ó, o carro-chefe da barraca, mercadoria, produto bom, viu? Com certeza, tendo um ônibus aí da cidade, tudo, ele vai levar no ônibus lá, viu? Deixar pra vocês, fazendo o Pix pra ele, pede aí, só R$15 no atacado, baratinho, até o tamanho 8, né? E, gente, é isso aí, deixa o like, se inscreve, visualiza, compartilha aí. Tamo junto aqui, ó, trabalhando aqui na festinha, tá bonita a barraca. Tchau, abraço.